Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje a gente vai falar sobre o nosso projeto do Catarse e também como o tarô se tornou aquilo que o consagrou, uma ferramenta oracular. Muito bem, esse vídeo aqui faz parte de uma série de 4 vídeos, é o último da série, que fala sobre os propósitos, ou então como utilizar o tarô, para que ele serve, por que eu teria um tarô. E é por isso que a gente está aqui para falar sobre o nosso projeto de financiamento coletivo para lançar o Tarô do Conhecimentos da Humanidade, no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo, ou então catarse.me/TarôCDH. É um projeto que a gente conta com 22 artistas, cada um deles vai ilustrar, de alguma maneira, os 22 arcanos maiores do tarô. É um financiamento coletivo tudo ou nada. E a gente quer que ele aconteça e para isso a gente depende de você. Você pode financiar o projeto a partir de R$10 e a partir de R$100 você começa a ter várias recompensas, desde o deck em si, das cartas em si, até uma série de outras coisas. No detalhe, você pode acessar no link que eu comentei com você, não é isso, Léo? Exatamente, então imagina ter todos os cursos do canal, ter uma caixa exclusiva, ter um deck feito exclusivamente por todos os estudos de tarô que a gente teve todos esses anos, esse deck entregue através da expressão artística de 22 artistas diferentes que vão estar criando os seus arcanos maiores, entregando essa ferramenta importantíssima de oráculo, de meditação, de projeção, enfim, tudo que a gente vem falando nessa série, na sua mão, com nossos cursos, com a nossa orientação, vai ser algo sensacional. Não fica de fora, porque como a gente já falou, o projeto é um projeto tudo ou nada, e a gente tem certeza que esse vai ser um projeto que é tudo. Bom, a humanidade sempre foi fascinada pelo futuro. Saber o que vai acontecer, qual será o resultado de uma ação, de uma guerra, enfim, saber o futuro sempre trouxe uma sensação de controle do próprio destino. E quem nunca se consultou com um oráculo ou conhece alguém que já fez isso? Alguém que tenha ido se consultar sobre a sua carreira profissional, sobre um grande amor, sobre uma doença que aflige essa pessoa, que aflige alguém que é amado por ela. Os primeiros oráculos provavelmente nasceram da observação da natureza, da tentativa humana de entender seu ambiente e como poderíamos nos valer de informações para sobrevivermos melhor. Então, aprendendo a observar a natureza, eles aprenderam quando era o momento certo para caçar, quando eles deveriam mudar de região sem correr nenhum perigo. Mais tarde, também aprenderam observando a natureza quando eles poderiam plantar, quando era hora de colher e quando eles tinham que se recolher. Nessa época não havia um entendimento de individualidade, as pessoas se viam em um coletivo. Pra gente hoje, cada vez mais buscando um individualismo, é difícil entender isso. Mas tentem pensar que hoje o que a gente chama de inconsciente coletivo é como se fosse um consciente coletivo. É como se uma mente consciente não sentisse separação das demais mentes da tribo. Como se essa mente individual ligada ao coletivo tivesse ali uma representação simbólica como uma simbiose ou uma colmeia. E aí não demorou muito para que um membro desse grupo, com mais sensibilidade empática ou psíquica, se tornasse um canalizador dessa mente coletiva. Essas pessoas se tornaram os primeiros médiums, meios de interpretar o pensamento coletivo da tribo e de se comunicar com o mundo sobrenatural fora dela. Daí vem os primeiros xamãs, que se tornaram os novos oráculos. Com o tempo, a humanidade começou a perceber que tudo estava conectado, suas ações provocavam reações na natureza, assim como as ações da natureza provocavam reações na humanidade. Não podendo só depender das leituras da natureza, e percebendo a interconectividade das coisas e a inexistência do acaso, os xamãs começaram a se valer de ferramentas. Primeiro a terra, depois pedras, ossos de animais e assim por diante, valendo-se cada vez mais de ferramentas mais elaboradas. Cada jogada, cada leitura, cada interpretação, uma visão de mundo desconhecido, uma visão do inconsciente coletivo e pessoal. E aí com o tempo esses oráculos foram crescendo, foram se tornando os grandes oráculos, como por exemplo o de Amon no Egito ou de Apolo em Delfos, foram servindo a reis, imperadores, sábios, nobres, comerciantes e alguns poucos plebeus. Mas a arte de oracular, essa sim, sobrevivia nos pequenos povoados, no interior ou nos campos. Em paralelo, as primeiras escolas iniciáticas começaram a surgir no que hoje conhecemos como Egito, a Núbia, a Grécia, a China, a Índia, a França, a Itália
e a Inglaterra. Essas escolas também se originaram das observações dos ciclos naturais, como por exemplo os mistérios de Eleusis, os ritos para Ceres, para Deméter, para Baco, e também existem as que surgiram da observação mais racional da realidade, mais matemática, mais geométrica, como por exemplo as escolas de sacerdócio egípcio associadas à construção, à arquitetura, assim como as escolas pitagóricas, euclidianas, platônicas e todas as outras que vieram daí. Essas escolas passaram a observar os comportamentos humanos, que assim como a natureza se repetiam em ciclos. Por isso é natural que a história tenha surgido nessa época também, como uma forma de analisar os comportamentos cíclicos da humanidade. E aí, com essa observação, os filósofos e os membros dessas escolas perceberam que os grandes sábios, aquelas pessoas onde eles se espelhavam e que eram as pessoas que tinham realizado as suas grandes obras, tinham algo em comum. Eles tinham uma jornada, ela era cíclica e era bem perceptível através de alguns elementos comuns que eram bem marcados por algumas etapas. Eles então iniciaram um processo de passos iniciáticos para reproduzir dentro das escolas as etapas que esses grandes sábios se valeram em suas vidas. Além dos rituais e aprendizados que eles obtinham, os iniciados precisavam registrar esses processos. Eles registravam, eles estudavam e ao final de suas jornadas eles tinham uma espécie de livro sobre eles mesmos e como cada etapa daquele processo ocorria para cada pessoa. Anos, décadas, séculos se passaram até que esse processo fosse passando por transmutações, por transformações. Vamos dizer assim que ele foi meio que empacotado como uma ferramenta de autoconhecimento. Primeiro como um método, depois como expressão artística, até que finalmente ele se tornou essa ferramenta que a gente chama hoje de tarô. Dessa forma, o tarô, dentro dos meios iniciáticos, se tornou uma ferramenta poderosa de união dos dois caminhos que falamos até agora: a percepção do mundo natural e a compreensão do ser humano como indivíduo e inserido no coletivo. Dessa forma, então, o tarô ele acaba se tornando um alfabeto que tem a capacidade de traduzir o nosso inconsciente em signos para a compreensão de algo que já está mapeado, já está desenhado no nosso inconsciente. Primeiro, porque o nosso inconsciente ele percebe a totalidade da nossa realidade, ou seja, muito mais do que a nossa consciência que só percebe onde ela está focada. O inconsciente ele se vale de tudo, ou seja, ele já sabe, ele já conhece exatamente como vamos agir ou para onde estamos caminhando. E depois, porque ele trabalha com signos que são comuns a todos os seres humanos, como as letras e os números. Ou seja, é uma linguagem universal, baseada no desejo mais profundo de nossa alma, realizar nossa grande obra. Então, ao contrário do que muitos pensam, o tarô ele nunca foi sobre falar do futuro, mas sim uma ferramenta de interpretação do nosso próprio inconsciente, baseado num comportamento recorrente e cíclico da humanidade. E você? Já prestou atenção nos seus próprios ciclos para saber que atitude tomar no futuro? Deixa aqui nos comentários. Não se esqueça do nosso projeto de tarô dos conhecimentos da humanidade no link na descrição. Um beijo no seu coração e até a próxima. Valeu!